Olá, meu amigo. Tudo bem? Obrigado por assistir. Uma palavra clara. Nós estamos falando sobre o problema dos nossos pecados, o problema do meu pecado. Se uma pessoa quer se aproximar a Deus, primeiro nós temos que reconhecer o que nos impede de nos aproximar a Ele. Deus é tudo santo. Como é que um pecador desobediente, um transgressor da lei desse Deus todo santo, como é que ele pode chegar até a Ele? E muitas vezes encontramos pessoas que confiam no que eles estão fazendo. Eles têm uma religião, observam os rituais, eles se esforçam muito, pensando, bom, por viver assim, Deus vai ver a minha sinceridade, o meu esforço, isso conta e no balanço de tudo, eu vou estar bem. Só que existe um problema. Aparentemente, pensando assim, não entendemos o tamanho, o grau do problema do nosso pecado. E se chegamos a enxergar biblicamente bem o tamanho do nosso pecado e o problema do nosso pecado, aí depois entendemos porque é necessário que recebemos a graça de Deus, salvação como dom gratuito. Não vou fazer nada para ganhar perdão e salvação. É impossível. Por quê? Pastor, por que a minha religião não conta? Pastor, por que a minha igreja não pode me ajudar? Por que eu, depois de tantos anos fazendo isso e aquilo, e catequismo, batismo, dízimo, oferta, ajuda, esse programa social e todo, por que isso não conta? Quem é um pastor para me dizer que não? Bom, vamos dar uma olhada num versículo no livro de Efésios, capítulo 2, que deixa claro o nosso problema. Efésios 2, versículo 1. Vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Sabe, o problema do meu pecado não é somente que às vezes eu passo por uma tentação. O problema do meu pecado não é que somente, às vezes eu não faço o que devo. Às vezes eu perco o controle. Às vezes, não é que eu sou bêbado, mas de vez em quando eu tomo um pouco mais do que devo. Não é que somente eu sou meio egoísta, como todo mundo é. Nós gostamos de tentar justificar o nosso pecado. Ou nos justificar nos olhos dos outros seres humanos ao nosso redor. Mas nos olhos de Deus, a Bíblia deixa clara, não somente aqui, mas em outros textos também bíblicos, que o meu pecado me matou. Espiritualmente falando, eu sou morto em ofensas e pecado. Uma pergunta. Você passou uma vez perto de um cemitério e viu todas as pessoas que foram enterradas lá? Varrendo, passando vassoura, fazendo limpeza, preparando almoço, jogando futebol, dominos, algo assim, cartas. Você viu o cadáver fazendo algo? Claro que não. Até algum de vocês diz, pastor, Deus me livre, eu não quero ver isso não. Que susto. E por que eles não fazem nada? Porque estão mortos. O morto não faz nada. Não tem vida. Espiritualmente, somos mortos. Precisamos de um novo nascimento espiritual. Primeiro, tenho que ver. Entendendo o problema do meu pecado, olhando o nosso texto aqui, eu estou morto em pecado. Pecado me matou. Primeira coisa que eu preciso entender, por causa do meu pecado, estou espiritualmente morto. E é por isso que as minhas obras religiosas, obras sinceras, obras ajudadoras, não contam. Porque eu estou fazendo na carne. A carne vive, a carne é ativa, a carne está me movimentando. E a natureza da carne está comigo desde o princípio da minha vida. Em Romanos 7, a Bíblia fala um pouco. Paulo estava dando testemunho sobre esse problema da luta do pecado dele, na vida dele. E ele disse, em Romanos 7:10, e o mandamento que era para a vida
achei eu que me era para morte. O mandamento sendo o quê? A lei de Deus. Que trouxe conhecimento do pecado, da justiça, a diferença entre o bem e o mal, o limite. Versículo 11, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Pecado nos mata. Nós, nascendo neste mundo, já estamos espiritualmente mortos por causa do pecado. O teu pecado te venceu. E aí nós temos milhões de pessoas sobre o mundo inteiro vivendo uma vida rígida, buscando a Deus do jeito deles, tentando fazer várias coisas. Vou participar nessa cerimônia. Eu vou observar esse ritual. Eu vou passar por este processo. Eu vou dar do meu tempo, do meu dinheiro, do meu esforço. Eu vou fazer tudo possível para eu me aproximar a Deus. Você está morto. Estou morto no pecado. A segunda coisa, então, que eu levo a entender através das Escrituras é, assim, por ser morto, as minhas obras não contam. Eu não posso me salvar por mim mesmo. Eu não estou preso num rio, numa corrente forte, tentando nadar e se eu nado só mais um pouco, eu posso me salvar. Não. Eu estou naquele rio e eu tenho uma pedra de 1000 quilos amarrado nas minhas costas. Eu não vou fazer nada, não posso nadar, não posso salvar a mim mesmo. O meu pecado me mata e assim a minha obra religiosa não pode me salvar. Por isso Jesus olhava a Nicodemos, um fariseu, religioso, praticante, vida rígida, ele fazendo tudo para guardar a lei. E estava buscando em sinceridade de coração a salvação. E Jesus olhava para ele e disse, não será pela sua religião. Não será pela sua obra. Você tem que nascer de novo. É um nascimento espiritual. O nascimento espiritual nos vivifica. E é isso que Paulo estava dizendo no 2º capítulo de Efésios, por ser mortos em ofensas e pecado. Por ser filhos da desobediência, da ira de Deus, naturalmente, sem fazer nada, eu já estou condenado. Eu já estou do lado da desobediência. Agora então, se eu estou debaixo da ira, naturalmente, estou morto espiritualmente e eu não posso fazer nenhuma coisa para me salvar, então, se eu quero evitar a condenação, se eu quero ser vivificado, se eu quero ser ressuscitado, se eu quero alcançar a vida e não ficar preso na morte, o que é necessário? O problema do meu pecado. Estou morto, o meu pecado me matou e assim eu não posso salvar a mim mesmo. Aí então, a terceira coisa, precisamos da graça. Não de mais religião. Não de mais obras rígidas, espirituais, religiosas. Não bom, eu estava ajudando o meu próximo, mas eu vou tentar fazer ainda mais coisas. Você não vai se esforçar ainda mais para passar um próximo nível de salvar a si mesmo. É impossível. Nós precisamos a graça de Deus. Graça significando favor não merecido. E meu amigo, se você tem nadado naquela corrente da vida tanto tempo e você está cansado e você está agora ao ponto de afogar e você não aguenta mais, clama a Jesus. Ele estenderia a mão para te salvar, para te vivificar. É isso que Paulo, continuando, o que ele disse em Efésios 2, porque éramos mortos nos nossos ofensas e pecados, mas aí versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esse morto não conseguia salvar a si mesmo. Eu não ia me esforçar mais. Eu tinha que chegar ao ponto de reconhecer a minha necessidade e a minha fraqueza total que eu nunca conseguiria salvar a minha alma por mim mesmo. Assim,
há um Deus riquíssimo em misericórdia. Um Deus que nos ama muito. Este Deus já fez todo o necessário para nos salvar. Ele é o Deus vivo. Ele dá vida ao pecador. Ele nos justifica, Ele nos perdoa, Ele nos salva. E assim seremos vivificados, não por nada mais forte, não, pela graça, não por nada que eu tenho feito. Pela graça, a bondade, a misericórdia dele. Tito 3,5 diz, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia nos salvou. Aí, então, eu preciso chegar ao ponto de entender. Sendo morto, eu não faço nada, não consigo fazer nada para lidar com o problema do meu pecado. Senhor, preciso da tua graça. Senhor, faça para mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. É versículos 8 e 9 desse capítulo, que são muito conhecidos, diz isso novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Oh, Deus quer salvar o pecador. Ele ama o pecador. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer fazer para o pecador o que ele não consegue fazer sozinho. Mas nós temos que chegar ao ponto de compreender a realidade. E o problema do meu pecado é que meu pecado me mata. Não posso salvar a mim mesmo. E é só pela graça de Deus que aquele fardo do meu pecado pode ser tirado, quitado. E posso ser vivificado. Vivo pelo meu Salvador Jesus Cristo. Se você gostaria obter certeza da tua salvação, certeza da vida eterna, então você precisa parar de tentar se esforçar. Eu estou indo à igreja. Estou buscando, pastor. Estou lutando, pastor. Estou fazendo a minha parte. Que parte o morto tem? Você estando morto em ofensas e pecado, o que você vai fazer? Você está morto. Mas temos que buscar. Tem que guardar os mandamentos. Jesus nos manda guardar os mandamentos dele. Não, Jesus mandou os discípulos. Se você está morto, você não é discípulo. Nós precisamos chegar ao ponto de compreender a nossa impotência. Falta total de capacidade qualquer. Então, vou morrer? Vou ficar condenado para sempre pelo meu pecado? Não, meu amigo. Não é necessário. Há um Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu e sofreu a penalidade do nosso pecado. Mas ele não ficou preso pela morte. Ele venceu o pecado e a morte. Ele ressuscitou corporalmente ao terceiro dia. E ele vive hoje. E ele quer dar vida eterna a quem crê nele. Somos vivificados não pela nossa sinceridade, não pela nossa obra religiosa. Meu pecado me matou. Cristo quer me ressuscitar. Mas é só por ele. Por isso ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amigo, se você está aqui, ouvindo a minha voz agora, você tem tentado tudo para se aproximar a Deus, mas você nunca tem recebido Jesus como teu Salvador pessoal. Você nunca tem recebido o perdão total de todos os teus pecados e tem sido vivificado, ressuscitado pelo sacrifício dele. Hoje você pode colocar a sua fé nele. Você pode clamar a ele, pedindo perdão e salvação. E ele imediatamente responderia. E ele concederia vida eterna a você. Não por ser religioso, não por ser praticante, mas pela graça de Deus. O problema do meu pecado é que ele me mata. Mas Cristo quer
me ressuscitar. Tendo pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar como Cristo quer dar vida eterna e certeza daquilo a você. Muito obrigado e que Deus os abençoe.